Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota do Evangelho no lar, a visita de Jesus à nossa casa, literalmente falando. Sou Fábio Pereira, uma honra, um prazer, um privilégio falar com todos e cada um de vocês. Nós estamos também, além da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook, estamos também na página do Centro de Estudos Espíritas Caibar Schutel no Facebook e ainda na página Jornalista Fábio Pereira, tanto no YouTube quanto no Facebook. Sejam muito bem-vindos. Essas páginas não têm fins lucrativos, é só mesmo para divulgação da doutrina espírita. Então, eu peço para você dar o seu joia, né, o like, o seu joinha, o seu like, enfim, para ajudar na divulgação da doutrina. Cada like, cada comentário, teoricamente, o YouTube e o Facebook recomendam esse vídeo para outras 4 pessoas. Então, ao curtir, ao comentar, ao compartilhar, você está levando o Espiritismo para outras pessoas que de repente têm dificuldade de fazer o evangelho no lar sozinhos em casa, de repente são o único espírita em casa, então já é mais difícil de fazer também sozinho o evangelho, ou tem dificuldade para ler um trecho do evangelho, um trecho de um livro edificante, então reúne a família. Muitas famílias fazem isso, se reúnem, colocam esse evangelho no lar no YouTube, na televisão, e fazem o evangelho conosco. Prepara aí a sua água, coloca aí do lado, e dá tudo certo. A gente vai fazer o circuito completo, oração inicial, leitura edificante. A nossa leitura de hoje, o livro é Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel por Chico Xavier. Hoje caiu o item Conta de Si. Conta de Si. Nós vamos ler e explicar. E na sequência nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo. O meu está aqui. Hoje caiu o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E aí um trecho de Kardec que diz: causas anteriores das aflições. Algo bastante trivial no nosso meio espírita, porque a gente sabe que estamos nessa vida colhendo o que a gente plantou e plantando o que a gente vai colher, né? Então, é algo bastante comum na doutrina espírita, mas a gente vai discorrer sobre esses assuntos também. No final, a oração de encerramento, já com a finalização da fluidificação da água, para quem você quer que seja um líquido extraordinário de refazimento perispiritual e também corporal. Tá bom? Então é isso. Vamos lá. Começando por levar o nosso pensamento até Jesus. O que isso significa? Pensar no rosto dele como a gente imagina que ele seja. Tá bom? Então vamos lá. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, amigos mentores que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, seu Otávio, meu guia espiritual, cumprimentando o Senhor, cumprimento a todos os guias espirituais presentes, seu Caibar Schutel, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Nosso muito obrigado desde já pela presença de quem pode estar conosco, mas principalmente, Senhor Jesus, pela sua presença em meio a nós. Somos mais de 2 reunidos em teu nome, então sabemos efetivamente que o Senhor está aqui conosco. E desde já, muito obrigado. Como fazemos todas as quartas-feiras, nosso muito obrigado por tudo de bom que nos aconteceu na última semana. Muito obrigado também, mestre, por tudo de ruim que não nos aconteceu na última semana. E claro, muito obrigado por tudo de ruim que nos aconteceu na última semana, porque são dívidas que já se vão, não é? Eu acho muito interessante isso, mestre, e gostaria de compartilhar com o senhor esse sentimento, que é quando passa, durante a gente é humano ainda, pelo menos eu sou, enquanto a gente está passando pelo problema, aquela dor, aquela dificuldade, mas depois que ele vai se resolvendo, a gente respira aliviado, não devo mais. E isso é lindo, isso é gratificante, isso é Deus, isso é aquilo que o Senhor disse para nós há 2000 anos, aquilo que o Senhor trouxe para a gente se lembrar novamente, e mais bem explicado, né, do surgimento da doutrina espírita. Então, muito obrigado mesmo por tudo de ruim que nos aconteceu na última semana, porque é mais um débito que ficou para trás, é mais, eu não gosto dessa palavra porque não é do espiritismo, mas é mais um karma resolvido, né, que ficou para trás. Que bom, e muito obrigado por essa oportunidade também. No quesito pedidos, que o Senhor não olhe as nossas imperfeições, mas a fé que anima o nosso coração, o desejo de servir, o desejo de ser útil, de fazer o certo em vez do fácil, que é
essa vontade de acertar, que às vezes a gente até dá uma esmorecidinha e tal, mas é uma luta constante, o Senhor tem acompanhado. E por isso, muito obrigado também, desde já, apesar de ser um pedido. Que possamos ter um Evangelho no lar salutar, um Evangelho no lar que nos traga informações importantes, inspirado e principalmente que fale do Senhor. Obrigado, mestre, pela presença, obrigado aos amigos espirituais pela presença e que assim seja. Bom, vamos lá. O livro Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel por Chico Xavier traz um trecho do Novo Testamento e depois Emmanuel discorre sobre o assunto. Hoje Emmanuel pegou um trecho da carta de Paulo aos Romanos no capítulo 14 e o versículo 12. Essa carta de Paulo, ela foi escrita por volta do ano 57 depois de Cristo, provavelmente quando Paulo estava na cidade de Corinto e escrevia para a comunidade de Roma, que eram judeus e gentios convertidos, judeus cristãos e gentios convertidos, que estavam em conflitos culturais. Foi naquela época que os judeus cristãos, o termo cristão já tinha até sido defendido por Paulo, embora Barnabé que criou o termo, enfim, mas a turma do Paulo, vamos dizer assim, né, que criou esse termo cristão, já estava sendo difundido, mas tinha uma coisa dos judeus cristãos que queriam manter as tradições judaicas, inclusive da circuncisão, e Paulo era contra, porque aí cada gentil, ou seja, aqueles que não eram judeus, quando eles se convertiam ao cristianismo, tinham que passar a fazer todos aqueles rituais respeitados, porém nada a ver com o cristianismo, que eram os rituais judeus, não é? E o Paulo pregava justamente a igualdade espiritual entre judeus e gentios, porque havia uma ideia de que os judeus eram o povo escolhido e que os gentios eram ninguém, né? E o Paulo frisando o tempo todo, frisando que não era a lei de Moisés que salvava, e sim aquilo que o Cristo mostrava, porque na realidade salvação não existe. Por isso que Paulo usava o termo fora da caridade não há salvação, que é o lema do Espiritismo, que são as ações, a importância da caridade, a importância da convivência pacífica, a importância do respeito às outras pessoas, independentemente do credo delas serem, do credo delas ser igual ao meu, do credo delas ser igual ao meu ou não. O trecho, o versículo 12 é: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Era uma chamada muito importante de atenção do Paulo, que provavelmente Emmanuel vai discorrer sobre esse assunto também, a gente já vai ler já, que é a ideia de assim, olha, não é falando do outro, como Jesus bem exemplifica isso, quando entra uma pessoa no templo e fala, ó Jesus, ó Deus, que bom que eu não sou como esse cara que faz isso, que faz aquilo, ele faz aquilo outro, ele é desse jeito, eu não sou, que bom. E Jesus fala, isso não é oração. E aí ele mostra uma outra pessoa que dizia, perdão, Senhor, por minha culpa, minha tão grande culpa. E aí Jesus fala, esse que admite a responsabilidade, esse que admite a inferioridade, esse que admite o atraso, esse que admite que ainda é imperfeito e que busca a redenção por isso, esse saiu justificado. Enquanto os outros estão mostrando para Deus como se ele não visse a deficiência que o outro tem. Eu sou melhor que ele porque eu não faço isso, tá? Seria mais ou menos isso, né? Essa é a ideia. E não, é individual. E aqui a gente vem falando já há algum tempo, é o encontro de mim comigo mesmo, tendo por juiz a minha consciência. E contra essa eu não tenho como lutar absolutamente nada. Por isso que Jesus falava, com a mesma severidade que julgardes, sereis julgados. Por quê? Porque vai ter um júri que vai analisar assim, nossa, o Fábio julgava com tal severidade, nossa, como ele era cruel, então vamos ser cruel com ele. Não, não é assim que funciona. A severidade que eu treinei a minha consciência para com os outros durante toda a minha vida
a pressa em julgar, a vontade de descobrir culpa, a falta de empatia, a falta de solidariedade, a falta de ombro amigo, com a aspereza, a rudeza de você está errado. Esse treinamento, vamos usar isso entre aspas, essa palavra entre aspas, esse treinamento que eu dou para a minha consciência com relação aos outros, quando eu chegar no plano espiritual e estiver cara a cara comigo mesmo, com ela como juíza, ela vai ser comigo aquilo que eu treinei ela a minha vida toda. É isso que significa com a mesma rudeza, com a mesma severidade com que julgardes, sereis julgados. Exatamente assim que funciona. Exatamente assim que funciona. E vê que tudo, né, converge para responsabilidade. Não mais culpa, mas responsabilidade. Né? Não é mais pecado, e sim responsabilidade. Não é mais delito, mas responsabilidade. E todos temos que arcar com as responsabilidades, quer seja nesse mundo, quer seja no mundo físico que nós estamos, com as leis do país que nos regem, quer seja com a lei divina e natural. Temos que nos responsabilizar por isso e seremos responsabilizados por isso. E nossa consciência será conosco tão dura quanto ela foi treinada por mim mesmo ou por nós mesmos, cada um de nós, durante toda a nossa vida. Se nós treinarmos a nossa consciência na dureza, na rudeza o tempo todo, fatalmente nós vamos encontrar conosco mesmo com um juiz ou uma juíza, com a nossa consciência tão severa quanto eu a treinei, ou tão doce e justa quanto eu a treinei. Depende de mim, depende de você. Não é? Vamos ver o que o Emmanuel diz sobre o assunto. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Paulo, Romanos, capítulo 14, versículo 12. É razoável que o homem se consagre à solução de todos os problemas alusivos à esfera que o rodeia no mundo. Entretanto, é necessário saiba a espécie de contas que prestará ao Supremo Senhor no final das obrigações que lhe foram cometidas. Inquieta-se a maioria das criaturas com o destino dos outros, descuidadas de si mesmas. Homens existem, diz Emmanuel, que se desesperam pela impossibilidade de operar a melhoria de companheiros ou de determinadas instituições. Todavia, a quem pertencerão de fato os acervos patrimoniais do mundo? A resposta é clara, porque os senhores mais poderosos se desprenderão da economia planetária, entregando-a a novos operários de Deus para o serviço da evolução infinita. Daqui 150 anos, todo mundo que você conhece hoje já terá desencarnado. Salvo uma ou outra exceção muito rara, mas 150 anos, todo mundo que você conhece hoje encarnado, fatalmente, não estarão mais. O argumento, contudo, suscitará certas perguntas dos cérebros menos avisados. Se a conta reclamada refere-se ao círculo pessoal, que tem o homem a ver pelas contas de sua família, de sua casa, de sua oficina? Cumpre-nos então esclarecer que os companheiros da intimidade doméstica, a posse do lar, as finalidades do agrupamento em que se trabalha, pertencem ao Supremo Senhor, mas o homem, na conta que lhe é própria, é obrigado, o homem ser humano, na conta que lhe é própria, é obrigado a revelar sua linha de conduta para com a família, com a casa em que se asila, com a fonte de suas atividades comuns. Naturalmente, ninguém responderá pelos outros. Todavia, cada espírito, em relacionando o esforço que lhe compete, será compelido a esclarecer a sua qualidade de ação nos menores departamentos da realização terrestre, onde foi chamado a viver. Podemos entender isso que o Emmanuel falou, embora esteja muito claro. Podemos entender que cada um de nós vai responder por si só, porque não dá a cada um segundo suas obras, como dizia Jesus, não é com o que o outro falou para mim, ou fez por mim, ou que ele me obrigou a fazer, ou que
que eu fiz porque ele falou que era assim, porque todos nós temos condições de analisar se quisermos, ainda mais hoje com esse aparelhinho aqui, ó, que a gente vê o mundo todo e todo o conhecimento do mundo à nossa disposição, então não dá para alegar ignorância, né? Mas o fato é, o exemplo que eu dou, ele me dá responsabilidade e talvez até coautoria do bem ou do mal que outras pessoas pratiquem, mas ainda assim a responsabilidade é de quem pratica. Durante muitos anos eu fui jornalista. Bom, sou jornalista, ainda que isso não se perde, mas atuei como jornalista durante quase 30 anos. E muitos julgamentos, eu participei de muitos julgamentos. E um julgamento especificamente que eu participei com júri, que eu assisti com júri, eu não era jurado, é um julgamento com júri popular. O assassino, o advogado do assassino montou como defesa uma ideia de que um espírito ruim se aproximou dele e ele cometeu então aquele terrível assassínio. O promotor da época era o Dr. Raul de Melo Franco Jr., orador espírita de altíssimo conhecimento espírita. Ele deu uma aula sobre aproximação, sobre influenciação a todos os presentes, acho que foi 1h30. E eu fiquei encantado com tudo aquilo que eu ouvi. Quando eu levei para dar palestra no centro que eu era presidente, ele pediu que eu selecionasse no trecho do Evangelho que eu iria ler ao apresentá-lo. Eu fazia a apresentação, hoje quem vai dar palestra é fulano de tal, o tema será assim, assim, assim. Aí eu li um trecho do Evangelho e fazia a oração inicial. Ele pediu que o trecho do Evangelho fosse a cada um segundo suas obras. Porque a minha responsabilidade não é única e exclusivamente com o que fizeram comigo. A minha responsabilidade é a partir do que eu vou fazer diante ou a partir do que fizeram comigo. Não sei se me fiz entender, mas a ideia é: eu sou responsável por aquilo que eu faço, mesmo que aquilo que eu fiz tenha sido em virtude do que outra pessoa fez ou deixou de fazer. Percebe? Aí eu fui buscar no livro Céu e Inferno, no capítulo sobre os suicidas, e eu encontrei um sujeito que era namorado de uma moça, e ela então largou dele de uma hora para outra, sem aviso prévio, sem nada. A partir de hoje não quero mais saber de você. Ele ficou desesperado, ficou na porta da casa dela pedindo uma explicação, etc. Acabou se matando o corpo, porque ninguém morre, é o corpo que morre, a gente continua vivo, mas enfim. E ele acabou cometendo suicídio. São Luís, Santo Agostinho explicam para Kardec, nas perguntas que Kardec vai fazendo, acerca da responsabilização da moça pelo suicídio. Então ela é chamada de coautora do suicídio. Por que ela é chamada de coautora do suicídio? Porque ela manipulou o coração dele. Ela era de uma família nobre e ele era pobre, e ela fez de conta, se divertiu com ele, tirou sarro na cara dele, dando esperanças para ele, e ele, uma mente fraca, acabou cometendo o suicídio, quando ela não quis mais nada com ele, porque chegou a hora dela se casar com quem ela deveria. Lembrando que Kardec escreveu o livro Céu e Inferno no século XIX, certo? Então ela brincou com o coração dele e ele se desesperou e cometeu suicídio. Total responsabilidade dele? Sim, total responsabilidade dele, porque não precisava fazer isso, infringiu a lei divina natural.
ela tem responsabilizações, ela tem responsabilidades, isso vai cair na conta dela de infelicidade, vai somar à conta dela de infelicidade o fato dela ter brincado com o coração dele. Certo? É diferente de feminicídio. Feminicídio é o idiota que não aceita a separação, que não aceita que aquela pessoa não mais lhe pertença, como se alguém pertencesse a alguém, né? E ele então vai e mata e depois acaba se matando. Não. Aí é covarde, primeiro porque agride mulher, e segundo porque depois não enfrenta as consequências e acaba se matando. Aí é outra coisa. Suicídio, feminicídio seguido de suicídio. Aí não tem responsabilidade da vítima. Tem responsabilidade da vítima quando você induz a outra pessoa a isso. Então, John Jones, vamos todos nos matar que a gente vai seguir para um lugar melhor, enfim, naquela seita antiga que o Chico Anísio fez até um personagem chamado Tintones, não sei se vocês se lembram, que era uma sátira, mais ou menos, a essa ideia de seguir cegamente alguém, né? E a ideia era de levar a outra pessoa a cometer o suicídio por convencimento, dando evidentemente para a pessoa condições que satisfaçam a sua cupidez, ou a sua sexualização, ou a sua sensualidade, ou a sua sede por dinheiro, ou a sua sede por ser melhor do que os outros. Então eu vou para o céu, vou conseguir algo muito melhor do que os outros trouxas que vão ficar aqui, então eu me mato. Esse interesse, via de regra, extremamente material, porque isso é material, não é espiritual. Eu busco, então, me deixo convencer porque tenho interesses naquela situação. É o que acontece com não estou generalizando, estou dizendo de alguns pastores que usam da habilidade de falar, de transformar o pensamento em palavras, de convencer as pessoas a dar o dinheiro para a igreja e tudo mais. Como que ele convence a pessoa a tirar tudo que ele tem de casa para dar o dinheiro para a igreja? Ele convence porque ele oferece possibilidade daquela pessoa de ter um céu, de melhorar de vida, de investir com a doação para a igreja para que Deus lhe dê mais. Então, na realidade, apenas está pegando aquilo que a pessoa possui, via de regra, cupidez, exacerba aquilo e a pessoa fica então achando que aquilo é o certo de ser feito. Isso é indução porque tem o interesse. Por que eu dou dinheiro? Porque eu quero o céu. Porque eu quero que Deus seja um gênio da lâmpada para mim. Eu quero que Deus busque as coisas que eu preciso fazer e começo a terceirizar a minha vida para um cara que eu estou comprando com um valor mensal. Que ao fazer isso, então ele vira meu gênio da lâmpada. Que eu dou uma esfregadinha, vou lá e grito no culto e ele vai fazer aquilo que eu quero, que eu preciso, vai tirar dos outros para que eu ganhe, enfim, aquela situação que a gente vê o tempo todo, Deus pôs a mão e fez, que a gente acompanha. Então é dentro dessa linha que a gente diz respeito à responsabilização. Então o sujeito que é o líder lá, fanático, que é um cego conduzindo cegos, que ele conduz aqueles ao suicídio, quem chega no suicídio, quem atinge o suicídio é por conta própria, conta e risco próprio, porque tem interesse e foi tocado em seu interesse por aquilo que o sujeito maldoso fez. Então aí tem responsabilização. Aí tem responsabilização. Eu estou namorando com a Elaine e aí ela descobre que não me quer mais, ou porque eu não ajo da maneira correta com ela, ela chega para mim e fala, olha, não dá mais, até gosto de você, mas não quero mais, a partir de hoje não temos mais nada, absolutamente mais nada. Foi um relacionamento que terminou, certo? E ela fez o certo. Terminou o amor, terminou o motivo por estarem juntos, separem-se. Né? É preferível, no caso de uma adulteração de relacionamento, como dizia Jesus, não é adultério só, é adulteração de relacionamento, é preferível que se separem, né?
Dos males o menor, vamos dizer assim. Então, ela se separa, eu vou lá e me mato? Ela não tem responsabilização, porque ela fez o certo. Diferente do caso narrado no Céu e Inferno, em que a moça ficou ali brincando, cozinhando o cara, e depois descartou ele como se nada fosse. Aí tem responsabilização. Porque o suicídio sempre tem a ver com responsabilização e não diz necessariamente, não existe necessariamente uma regra geral para aquilo, né? Sempre é caso a caso, porque diz respeito à intenção. Qual é a minha intenção? É seguir o cara porque nós vamos no cometa tal e nós vamos chegar no céu antes dos outros e só nós, os outros não. É interesse. É interesse. Então tem responsabilização de quem despertou esse interesse, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Aí voltando agora individualmente, não dá para eu responsabilizar o outro. Por mais que o suicida, nesse caso do livro Céu e Inferno, ele chegue lá e fala, mas ela brincou com o meu coração. Amigo, ela tem a parcela de responsabilidade dela, mas você, vamos e venhamos, né? Você tinha um monte de gente torcendo por você, você tinha um monte de gente tentando que você não fizesse isso, ela usou você e brincou com você. Agora você tem um monte de gente que te ama de verdade. Por que você deu atenção só para quem não te ama? Então, pera lá, você tem a sua culpa, tem a sua responsabilidade e vai responder por isso. E vai ter que reparar esse mal que você cometeu a si mesmo, que é um dos mais graves do que se tem conhecimento das infrações da lei divina natural. E ela vai ser chamada depois pela própria consciência e falar o que você fez. Você brincou, agora responde por isso também. Ela vai para o Vale dos Suicidas com ele? Não, não vai. Ela vai ser responsabilizada como se fosse uma coautora num homicídio. Seria mais ou menos isso. Por quê? De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Porque o contato é aqui, cara a cara entre mim e minha consciência treinada por mim mesmo durante toda a minha encarnação, com a severidade, injustiça, ou justiça, ou doçura, ou firmeza que eu quis, livremente. Isso traz responsabilização. Tem gente que não gosta disso, mas no Espiritismo não tem como. O tempo todo nós somos chamados a ser responsáveis. Não tem o que fazer. Você quer ver uma situação clara disso? Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, causas anteriores das aflições. Não estou sendo punido por ninguém. Estou simplesmente arcando com a responsabilidade daquilo que eu fiz. Kardec diz, mas se há males nessa vida cuja causa primária é o homem, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Os que nascem nessas condições certamente nada terão feito na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmos e que os põem à mercê da comiseração, da pena, da comiseração pública. Por que, pois, seres tão desgraçados enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos? Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e da vida só conheceram sofrimentos? Problemas são esses que ainda nenhuma filosofia pôde resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, se verificasse a hipótese de ser criada a alma ao mesmo tempo que o corpo e de estar à sua sorte
irrevogavelmente determinada após a permanência de alguns instantes na Terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para se verem nesse mundo a braços com tantas misérias e para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, visto que não hão podido praticar nem o bem nem o mal? No caso de crianças em tenra idade, por exemplo, não deu tempo nem de fazer bobagem, nem de fazer o certo. Todavia, por virtude do axioma, ou da máxima, ou do ditado, segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, infinitamente justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida presente, na vida atual, há de ser anterior a essa vida, isso é, há de estar numa existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos é que fizemos o mal. Se esse mal não o fizemos na vida presente, evidentemente o fizemos noutra vida. É uma alternativa que ninguém pode fugir, em que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. O homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não espiar hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. O infortúnio que, à primeira vista, parece imerecido, tem uma razão de ser, e aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Kardec, como sempre, traz uma ideia clara do bom senso, fazendo comparações e principalmente instigando-nos ao raciocínio. A cada um segundo suas obras, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Causas anteriores das aflições, tudo está na mesma paleta de cores. O que isso significa? Significa que precisamos entender que, apesar de você, eu, nós estarmos convivendo com muita gente, termos contato com muita gente, a nossa ação, no máximo, influencia outra pessoa. No máximo, o que eu vou fazer é dar o bom exemplo ou dar o mau exemplo. Induzir ao bem ou induzir ao mal. Mas a última palavra vai ser sempre da pessoa. Eu posso até ser cúmplice, coautor, autor intelectual, mas a responsabilidade é de quem fez. Isso, evidentemente, não é um passe livre para que eu faça qualquer coisa e use a mente do outro como parque de diversões das minhas sandices. Não é isso. Claro que não é isso. Mas é uma forma de ver que eu e mais ninguém sou o único responsável por tudo de bom ou tudo de ruim que me acontece. Eu e mais ninguém sou o único responsável por tudo de bom ou de mal que me acontece. Você quer ver no Evangelho segundo o Espiritismo? Deixa eu ver se eu tenho aqui. No Evangelho segundo o Espiritismo, eu separei um trecho do capítulo 17, sim, do Sede Perfeitos, item 9 do capítulo 17, que diz o seguinte: olha que coisa interessante. Se a ordem social colocou homens sob a sua dependência, trate-os com bondade e benevolência, porque são iguais a você perante Deus. Use da sua autoridade para levantar o moral deles, e não para esmagá-los com o seu orgulho. Evite tudo quanto possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. É isso que acontece. Porém,
Se não acontece isso, se nós subalternos somos tratados penosamente, esmagadoramente em nosso orgulho, como que nós reagimos? O Evangelho continua: o subordinado de sua parte compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente, ou seja, de acordo com sua consciência. Porque eu ganho, tá bom demais. Que se dane, não é meu. Ah, não quero nem saber. Não quero nem saber. Ah, são 10 para 5, eu saio 5 horas. Cara, tá bom, acabou. Nossa, o meu chefe, ele é um idiota, ele é a pior pessoa do mundo. Nossa, quando eu sair daqui, ele vai ver o que vai acontecer. Aquela moto que ele gosta tanto, vou riscar tudo. Aquele carro que ele gosta tanto, vou riscar tudo. Faz o seu, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente, enquanto busca uma situação melhor. E os atos que aquele que está acima hierarquicamente de você cometer, aqueles atos que ele cometer, ou ela, enfim, cometer, que são passíveis de punição pela lei material, tem que ser exposto, para que essa pessoa então arque com as consequências. Agora, com relação à lei divina e natural, você se precavém fazendo certo e busca outra colocação. Busca outra situação. Fábio, mas o desemprego está difícil. Eu sei. Faça o seu corretamente, porque você trabalha para você. Você trabalha para a sua família. Faça o seu corretamente. E use dessa blindagem que acabamos de estudar até agora, de que a atitude do outro não pode reverberar em mim de modo que eu faça, que eu haja em virtude do que o outro fez, porque o responsável serei eu. Tudo que eu fizer porque o outro descumpriu a meta dele, tudo que eu fizer porque aquele que estava acima de mim hierarquicamente descumpriu a lei divina e natural, tudo que ele fracassou na prova dele, se isso for justificativa para que eu fracasse na minha também, não será quando eu estiver em contato com a minha consciência. E ela vai ser severa comigo e falar assim: para, você tem e tinha e tem condições de se virar, de fazer o certo, apesar do que o outro está fazendo errado. E contra a consciência não há argumentos. Isso que é complicadíssimo para quem adora argumento. Contra a consciência não tem. Porque você que tem muito argumento para tudo, está treinando a sua consciência para ter também. E aí quando você chegar cara a cara consigo mesmo e a sua consciência for a juíza, ela vai estar treinada uma vida inteira a ter argumentos, e você não vai derrubar um delas sequer, que ela te conhece. Claro, a gente está falando aqui metaforicamente que a nossa consciência é um ser à parte de nós. Claro que não, né? É só uma forma metafórica de colocar a situação que vai nos acometer. O que isso quer dizer? Que o fracasso que o outro tem em sua prova não é justificativa para o meu erro. O fracasso que o outro tem na própria prova não é desculpa, autorização para o meu próprio erro. Não é justificativa para o meu próprio erro. Ah, mas eu sou muito ligado a esse, eu sou muito ligado àquele, eu vivo a minha vida em função dessa outra pessoa. Está errado, você tem que viver a sua função em função da sua vida. A sua vida tem que ser em função da sua vida. Doando-se evidentemente ao outro, ótimo, doando-se evidentemente ao outro, mas as atitudes do outro não podem repercutir na sua vida dessa forma, porque você, é individual, é de cada um. Percebe? Paulo já dizia isso desde o ano 57 aproximadamente, na carta aos Romanos, quando ele dizia: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não vai dar para eu justificar: nossa, mas eu amava tanto fulano que
não tinha como. Nós assistimos uma novela que era assim, e conhecemos pessoas que perdem a identidade quando se relacionam com outras pessoas, perdem a identidade e acabam, se é uma pessoa boa, essa pessoa tira o melhor que ela tem de dentro dela, se a pessoa não presta, tira o pior que a pessoa tem de dentro dela. Nós assistimos uma novela recentemente, não vou lembrar o nome da novela agora, que tinha Bibi Perigosa. Você lembra o nome da novela? Ah, eu não lembro o nome. Eu sei que tinha Bibi Perigosa lá, que era a Juliana Paz. E que, aspas, em nome do amor, ela se tornou aquela coisa e tal, para defender o marido a todo custo. Para. Ele vai ter a responsabilização dele como indutor, mas a vida é dela, ela estava fazendo o que ela queria. Ah, Fábio, mas se não fizer eu sou morta. Seja, mas faça o certo. Você não sabe se vai ser ou não. Não, mas porque fulano é violento, ele vai acabar me matando. Será? Nós vimos recentemente uma moça que tomou 61 socos do marombeiro covarde, vagabundo, no elevador. Por muito menos, nós vimos pessoas morrerem com muito menos socos. Não morreu porque não estava no planejamento encarnatório dela. Então, nós temos que entender que as coisas acontecem de acordo com o planejamento encarnatório. Nós estamos aqui brincando, o plano espiritual não é pego de surpresa nunca. Mesmo diante do suicídio, eles estão preparados, porque existia essa possibilidade no nosso planejamento encarnatório, porque ninguém nasce enganado, ninguém nasce fora de uma situação de vencer a encarnação. E todas as possibilidades estão cobertas no nosso planejamento encarnatório, por isso que demora para ser feito um planejamento encarnatório. Demora bastante. Você imagina uma situação simplória, vai. E de repente chega um aviso no plano espiritual, na colônia, vamos imaginar a colônia Nosso Lar, que é uma colônia muito famosa, está saindo inclusive o Nosso Lar 3, um outro filme está sendo filmado agora, Nosso Lar 3, e hoje é dia 6 de agosto de 2025, por isso que eu estou falando, né? De repente vai saber quando está assistindo esse vídeo. Então, Nosso Lar, que é uma colônia conhecida, então vamos imaginar que eu esteja vinculado ao Nosso Lar, que eu seja cidadão do Nosso Lar, e aí chega lá a informação do Nosso Lar, fala, o Fábio morreu. Qual Fábio? O Fábio. Não, o Fábio morreu? Nossa, e agora? Olha, pega um aí, pega o outro, tem socorrista. Quem socorrista que tá... tem algum socorrista que não está fazendo nada? Tem o socorrista, beleza. Então chama ele lá imediatamente. Fulano, vamos lá, vamos buscar o Fábio, vamos achar onde ele está. Será que passa pela cabeça de alguém que estudou um pouquinho o Espiritismo que isso possa acontecer? Que alguém chega pro dirigente espiritual do Nosso Lar e fala assim, o Fábio desencarnou, e fala, Fábio, nossa, era hoje, vixe, não tem preparado nenhuma câmara de retificação aqui para ele, não tem nada, deixa ele lá no umbral por enquanto, vamos preparando tudo, a hora que estiver pronto vocês vão lá buscar ele. Será que passa pela cabeça de alguém que possa existir alguma possibilidade disso acontecer, de ser dessa forma, assim, do plano espiritual, não saber o que está acontecendo? A Isabel Salomão dizia justamente isso, nós precisamos olhar para o Espiritismo sem os olhos de religião, não que ela não seja uma religião, porque é uma religião, é uma doutrina religiosa, filosófica e científica, mas olhar sem os olhos da religião, ou seja, sem ficar pensando que tudo é maravilhoso, que tudo é mágico, que de repente aconteceu. Não é? Não, tem que ter um negócio planejado, tem que ter organização. É por isso que os médiuns de premonição, médium de pressentimento, o que vai acontecer comigo, médium de premonição, o que vai acontecer com as pessoas à minha volta, médium de profecia, o que vai acontecer com o planeta, só para diferenciar.
os médiuns de premonição, vai cair um avião em tal lugar, assim, 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 tal, tal, tal. O que ele captou? Ele captou um movimento do plano espiritual naquela região onde pode acontecer o acidente, para resgate específico daquelas pessoas que vão desencarnar. Se tiver alguém no avião que eles não conseguiram impedir que entrasse e que não pode desencarnar, vão ter que criar um aparato para o sujeito sobreviver, fato recente, com a Air India. Tem que impedir quem não pode entrar no avião. Se não tiver condições de impedir de salvar aquela pessoa, né, que entrou no avião, que não ouviu as intuições, que não teve jeito, ele acabou entrando no avião. Se não for ter como salvar ele, então não vai acontecer o acidente, vai ter que ficar para um outro dia e reunir todas as pessoas de novo para que isso aconteça. O médium de premonição capta essa movimentação e aí sente, vai cair um avião, vai acontecer um terremoto em tal lugar, vai acontecer terremoto que aconteceu na Rússia, atingindo o Pacífico recentemente, chegou até no Chile e tudo mais, passou pelo Havaí, despertou até vulcão na Rússia recentemente. Não teve assim uma quantidade exorbitante de mortes por tsunami como aconteceu, por exemplo, em Sumatra, na Indonésia, em 2004. Vários médiuns de premonição previram essa catástrofe, esse flagelo em Sumatra, em 2004, mas não teve previsão agora para esse que aconteceu na Rússia. Por quê? Porque foram mortes pontuais. Não era um negócio assim que tinha que levar, como aconteceu no caso de Sumatra, tinha que levar para lá as pessoas que seriam os sobreviventes e viveriam toda a penúria do pós-tsunami, e essas pessoas eram políticos, eram religiosos de outras encarnações que desviaram, que dinheiro, que eram poder, destruíam a vida das pessoas, agora iam sentir todo o efeito da miséria porque não aproveitaram as oportunidades de espiar pelo amor. Então tinham que ser os sobreviventes lá, não os desencarnados. Como está no livro Transição Planetária, do Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco. Sabe? Então o médium de premonição vê essa movimentação do plano espiritual com muita antecedência. Porque as placas tectônicas estão se mexendo constantemente pelo movimento da Terra, enfim, pelo resfriamento da crosta, aquela coisa toda, o tempo todo. Então chega o alerta e fala, olha, daqui 10 anos, um exemplo, daqui 10 anos vai acontecer um movimento de placa tectônica, essa que o Brasil está em cima, e vai dar um tsunami do lado de lá, que é do Chile, e vai atingir tantas pessoas, assim, 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 assim. Então vai haver uma miséria muito grande, uma destruição muito grande naquela área. Como que está aí, aspas, o estoque de político ruim? Tem um punhado aqui, então põe para nascer lá, que vão estabelecer a vida lá e tudo mais, porque daqui 10 anos vai acontecer isso, assim, ou daqui 100 anos, enfim, tá? Tem todo um planejamento, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, porque tem um planejamento. Ninguém está esquecido, ninguém está abandonado, todos nós somos muito ajudados. E como dizia Divaldo Pereira Franco, a quantidade de espíritos interessados em que nós permaneçamos encarnados é muito grande. Espíritos bons, espíritos superiores, espíritos familiares, que fazem tudo o que lhes está ao alcance para que a gente continue encarnado aqui e possa fazer o certo em vez do fácil, vencer essa encarnação. Não desperdicemos, mas saibamos que, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. É isso. Vamos elevar o nosso pensamento até Jesus mais uma vez, para nós fazermos a nossa oração final, que vai ser a finalização da fluidificação da água, tá bom? Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, amigos citados e não citados que aqui estiveram, guias espirituais também, seu Caibar Schutter, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec, seu Agostinho, muito obrigado a todos e a cada um de vocês pela oportunidade da presença em meio a nós e pelo carinho que vocês têm, apesar
das nossas imperfeições. Então, muito obrigado. Ao Senhor Jesus, o nosso pedido mais uma vez, para que essa água seja finalizada a sua fluidificação e que ela seja um remédio salutar para o perispírito e para o corpo. E agora cada um de nós, evidentemente, vai fazer o seu pedido individual. É isso. Obrigado, Senhor Jesus, desde já, porque sabemos que o Senhor nos atende muito antes da gente pedir, por acréscimo de misericórdia. Então, obrigado. A todos os mentores, muito obrigado. Um beijo no coração e que assim seja. A vocês que nos acompanham, o nosso beijo, nosso carinho. No domingo, se Deus quiser, às 10 horas da manhã, teremos bate-papo sobre o Espiritismo. É ao vivo, 10 horas da manhã. E o Evangelho toda quarta-feira. A gente disponibiliza para vocês, tá bom? Beijo para você que fica. Até domingo, se Deus quiser. Tchau.